Gente, eu sou mineiro, vocês já sabem disso, mas meu nome é Wellington, eu não tenho culpa disso, eu sempre digo, a culpa é da minha mãe. E graças a Deus o Senhor me deu o privilégio de pastorear junto com um time de pastores apoiando a vida. E Jesus está fazendo uma coisa bem legal lá também. Jesus está mudando a realidade daquela cidade e tem a ver com Ele, não tem a ver com mais nada, tem a ver com a misericórdia e a bondade dele. Então, que privilégio estar aqui hoje. Eu trouxe alguns amigos, meu filho Davi, bonito, sua mãe. Sua mãe não, sua quem? Falei. Papai, né? O coração chora. O pastor Rafael Silva, comigo também, o Eile. Amigos de grande. Gente, a gente já rodou junto mais ou menos uns 40 mil quilômetros. Mais ou menos, né? A gente ainda vai para BH sempre, então íamos nós três e um segredo, a Janete. Então era muito legal. Gente, vamos lá, né? Eu tenho uma palavra muito simples para trazer para vocês hoje. Deixa eu ver até onde eu posso ir aqui. Eu tenho mania de andar, gente, então eu tenho que saber até onde eu posso ir sem atrapalhar vocês. Ó, do lado de cá vai melhor, né? Então tá bom, vou até naquela ponta ali. Se eu cair, Deus me levanta. A mensagem que eu tenho para vocês hoje ela é muito simples. Eu quero falar a respeito da mesa de Jesus. E quando a gente fala a respeito da mesa de Jesus, a primeira impressão que nós temos é aquela mesa onde o Senhor está sentado com seus discípulos e a gente vê aquela obra de arte onde retrata a última ceia. Mas não é sobre essa ceia, não é sobre essa mesa que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar sobre a mesa que está lá em Mateus, no capítulo 9. Mas, antes, eu gostaria de mostrar um contexto para vocês. Se você começar a ler a palavra do Senhor a partir do Evangelho de Mateus, você começa a ver e a conhecer Jesus. E a Bíblia começa a relatar uma sequência de fatos maravilhosos. Uma sequência de fatos maravilhosos. Quer que eu seguro mais perto assim? Melhor? Melhor? Bem-vindo, o pessoal briga comigo por causa disso. Então eu já sei. Aqui eu vou ficar bonzinho, tá bom? Mas é uma sucessão de coisas lindas. Primeiro o Senhor se encontra com um leproso. E o leproso era considerado um homem imundo, ele ficava longe das pessoas, isolados. O leproso não podia ser tocado e então ele ficava exilado no lugar. A ferida que aquele homem carregava não era só no seu corpo, mas a alma desses homens, elas eram almas feridas, carentes de toque, carentes de afeto, carentes de relacionamento. Eles eram excluídos da sociedade, no meio onde eles eram amados e de onde eles amavam as pessoas. O que eles mais queriam era poder voltar a ser tocados por alguém. Aí a palavra de Deus fala que Jesus um dia se encontra com um leproso e a primeira coisa que Jesus faz é tocar nesse leproso. Contrariando tudo e todos, o Senhor vai lá e toca o intocável. Jesus começa curando de dentro para fora e então ele cura a lepra daquele homem. Saindo dali, o Senhor se encontra com um homem que até essa ocasião ele não tinha encontrado aquilo. A palavra de Deus diz que o Senhor encontra com um centurião romano, um homem de autoridade romana. E aquele homem
ele tinha uma fé maior do que qualquer outro homem que Jesus tinha conhecido na sua passagem na terra. Ele disse: eu ainda não vi uma fé do tamanho da sua. Aquele homem se aproxima de Jesus, um centurião romano, alguém que pela sociedade poderia ser considerado um opressor, mas ele se aproxima de Jesus e ele fala: Jesus, com uma só palavra da sua boca, eu creio que o meu servo será curado, porque eu estou submisso à autoridade e eu tenho autoridade. Quando eu falo para alguém fazer alguma coisa, acontece de imediato. Da mesma forma, você, Jesus, ao dizer uma palavra, o inferno estremece, o demônio é destruído, qualquer doença é sarada. Eu creio que a partir de uma palavra da sua boca o milagre pode acontecer. E Jesus faz o milagre. Cara, que homem é esse que toca os intocáveis? Com uma palavra ele sara um enfermo. Jesus caminhando, então ele se cansa, como um homem normal, ele se cansa. Então de repente uma multidão começa a ficar em volta e a vir até Jesus, e a palavra de Deus diz que Jesus se importa com as multidões. A palavra de Deus diz que Jesus se importou com aqueles homens e se compadeceu com a situação deles. Então Jesus começa a ensinar aqueles homens. De repente, uma multidão de doentes e endemoniados foram trazidos até Jesus, e Jesus cura e muda a história de uma multidão. Cura enfermo após enfermo, expulsa espíritos malignos. Quem é esse que os espíritos malignos se submetem e batem em retirada? Jesus se importa com as multidões. Que homem é esse? Jesus entra no barco, junto com seus discípulos, então, cansado da viagem, ele dá um cochilinho, dá uma soneca. O mar começa a ficar revolto, ondas fortes começam a balançar o barco, e vento forte sopra, e os discípulos começam a ficar preocupados. Senhor, não importa que morramos, porque não é possível, a gente está aqui nessa situação e você dormindo. Acorda, Jesus. Então Jesus, ao despertar, ele não pensa duas vezes, e ele fala: acalma, cessa, vento. Quem é esse que o vento e o mar obedecem? Maravilhoso Jesus, maravilhoso Jesus. Jesus volta para o seu PG em Cafarnaum, volta para o seu quartel-general em Cafarnaum, onde ele ficava bastante, na casa dos seus amigos, pregava o evangelho. De repente ele estava ali, ele olha para cima, dentro de casa, e um paralítico começa a descer, pendurado por cordas, e a palavra de Deus diz que a fé chama a atenção de Jesus. Então a fé daqueles homens chamou a atenção de Jesus. Jesus olha para aquele paralítico, então ele cura o paralítico de nascença e ele perdoa os pecados. Quem é esse que até perdoa pecados? Ele só pode ser Filho de Deus. Olha que Deus, que Jesus maravilhoso até aqui. Então Jesus saindo dali, daquela cena, nós entramos em Mateus, capítulo 9. E no verso 9, a palavra de Deus diz: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus. Fala comigo, Mateus. Sentado na coletoria. Fala comigo, coletoria. Não, fala com voz de profeta, gente, para parecer que o pregador está indo bem. Coletoria. Isso. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus, estando à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes.
Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Para a gente entender o impacto dessa mesa, a gente precisa entender quem era Mateus. Mateus era um jovem comum, como eu e você. Jovem, você achando isso? Ele era um jovem comum. Talvez ele saía para jogar futebol com seus amigos no final de semana, sábado à tarde, quarta-feira à noite é o dia de futebol. Ele se assentava na mesa para comer um lanche. Ele compartilhava de uma boa pizza com os amigos. Ele era um judeu, mas ele se torna alguém que, aos olhos dos seus amigos, era considerado como um traidor. Porque agora Mateus era um publicano, e publicano era o cobrador de impostos que trabalhava para Roma. Ele era visto agora como um traidor, como alguém injusto. Se a gente não fica feliz com os impostos que nós pagamos hoje, imagina naquela época um amigo seu vira a casaca e agora ele está trabalhando para o inimigo. Ele era odiado pela sociedade agora. As pessoas não gostavam dos publicanos porque, além de fazer o serviço que eles deviam, muitos dos publicanos ainda usurpavam, roubavam para si, faziam cobranças além do que precisavam. Então, publicanos era a pior raça que poderia ter no meio do povo judeu. Eles eram odiados, eles eram rejeitados. Mas Jesus olha para Mateus, cobrador de imposto, agora publicano, e ele assentado na coletoria. Deixa eu falar, a coletoria para Mateus era o lugar da sua vergonha. Era um lugar onde ele se escondia, era um lugar onde ele evitava ser visto pelas pessoas, era um lugar onde ele se refugiava, era um lugar da sua vergonha. Mas Jesus, ao ver Mateus naquele lugar, ele fala: Mateus, siga-me. E imediatamente a palavra de Deus diz que Mateus se levanta e segue Jesus. E aqui eu preciso fazer um parêntese com você. Talvez a gente não entenda a beleza desse ato. Eu não sei o que te motivou a vir nessa igreja hoje, ou eu não sei há quanto tempo você vem aqui, mas eu sei que você veio procurando algo que pode mudar a sua vida. Você não veio aqui para ver alguém simplesmente falar no microfone ou tocar umas canções e cantar canções legais. Cara, nós viemos aqui porque nós esperamos ser transformados, nós esperamos ter uma nova vida, e o que nós buscamos tem nome e sobrenome: Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se você veio aqui hoje fugindo do seu lugar de vergonha, deixa eu te falar, você está sendo chamado por Jesus a segui-lo nessa noite, amém? E Ele tem poder para transformar a sua história e pegar toda a sua história e fazer algo novo para você. A verdade é que Mateus, ao ser chamado por Jesus, ele não fala: Jesus, eu estou errado, Jesus, eu estou vivendo uma vida torta, Jesus, eu tenho pecados, Jesus, eu sou rejeitado. Ele não apresenta a sua situação, as suas desculpas para Jesus. A palavra de Deus diz que imediatamente Mateus se levanta, e no verso 10, Jesus estava na casa de Mateus. Deixa eu te falar uma coisa: quando você ouvir a voz de Jesus chamando, vem aqui Mateus e me segue, não tenta consertar as coisas na sua vida, não fuja do caos que tem na sua vida. Deixa eu te falar, independente do caos, Jesus tem algo para fazer em você. Apresente o seu caos para Jesus, porque caos é matéria-prima para Jesus fazer milagre, cara. Então não tenta consertar, não. Só levanta e vai, porque quem se encarrega de colocar as coisas no lugar é Jesus. Não, eu não posso ir para Jesus porque eu ainda estou errado. Vem para Jesus, Jesus está te chamando hoje, Mateus. Levanta e vai. Ele vai se assentar na sua mesa. E o que Jesus faz em Mateus, Jesus faz através de Mateus.
Jesus agora está na casa de Mateus, assentado na mesa, e a palavra de Deus diz que vêm pecadores e publicanos e se assentam na mesa junto de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, eu não conheço ninguém no universo mais santo do que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não conheço na história alguém mais santo do que Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, a santidade de Jesus não repelia pessoas, a santidade de Jesus atraía pessoas para si. Deixa eu te falar uma coisa, eram pecadores e publicanos que estavam sentados na mesa de Jesus. Nas mesas que nós sentamos hoje, quem estão sentando conosco? Se as nossas mesas não atraem pecadores e publicanos, alguma coisa de errado está no Evangelho que nós estamos crendo. A santidade de Cristo atraía pessoas. Aquilo que Jesus está fazendo em você vai atrair o mundo. A palavra de Deus diz que a criação espera ansiosamente, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque eles querem ver Cristo através da sua vida. O que a palavra de Deus diz é que nós, como espelhos, refletimos aquele que nos criou e somos transformados dia após dia, de glória em glória, a semelhança daquele que nos amou e nos salvou. Deixa eu te falar, se você é a imagem e semelhança de Cristo, o mundo precisa ser atraído para você, para ver Jesus através da sua vida. As nossas mesas precisam estar rodeadas de pecadores e publicanos. Que Jesus é esse? Mas esse não é aquele que acalmou o mar, que curou enfermos, que fez tantas coisas maravilhosas, que tocou no leproso, que ressuscitou um, ressuscitou outro, o mar parou, o vento cessou. Deixa eu te falar, é esse Jesus sim. Agora ele se assenta com esse tipo de gente. Sabe que olhar, que pensamento é esse, que julgamento é esse dos religiosos fariseus? Mas a pergunta é, se isso acontecesse hoje, de que lado nós estaríamos? De que lado a gente estaria? Aquele Jesus que eu coloquei as minhas expectativas dele, está fazendo uma coisa que é diferente do que eu esperava. Você viu que eu quase caí, né? Ele está fazendo umas coisas diferentes do que eu esperava, porque olha o tipo de gente. Ele não veio para sãos, ele veio para pecadores. Será que se fosse hoje nós teríamos um comportamento diferente do que teve os fariseus naquela noite em que Jesus estava sentado com pecadores e publicanos na mesa? Eu falei, sabe qual que é o grande problema nosso? A gente se considera bom demais, igual os fariseus publicanos. Ainda mais agora que nós somos poema, né, gente? Caramba! A gente é obra-prima, poema! Vou tatuar um 300, eu tenho 308 aqui que parece mais um demônio. Eu vou cobrir isso aqui um dia. Vou fazer um diamante. Nossa família espiritual é maravilhosa. E eu quero te dizer que, para mim, você está na melhor igreja do mundo. Mas não é porque nós somos bons, é porque nós temos que ter a convicção de que somos péssimos. Nós somos maus. E o grande problema é que às vezes nós nos comparamos com quem nós julgamos ser pior. Né? Mas é fácil pensar em alguém que é pior que você. O Jackson é pior que eu. Né? Não, o Jackson é pior que eu. Vê lá. Vamos piorar a situação. Mentira, Jackson, você é melhor que eu.
Primeiro, que comparação só traz frustração ou orgulho, gente. Então você escolhe. Quer se orgulhar ou se frustrar? É melhor não comparar. Deus deu uma porção para cada um. Amém? Mas a verdade é que a gente, nós às vezes nos comparamos com pessoas. E nós olhamos para uma prostituta na rua e nós pensamos: eu sou melhor porque eu estou no caminho certo. Aquela ali está no caminho errado. Nós olhamos para alguém político que está roubando a nação, e tudo que nós conseguimos fazer é criticar essas pessoas ao invés de fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que é orar por eles. Talvez a política está tão ruim porque a igreja está orando pouco. E nós nos comparamos. Eu sou justo diante de um assassino. Eu sou justo diante de um assaltante. Eu sou justo diante de um adúltero. Eu sou justo diante de uma prostituta. Eu sou justo diante de um pecador e publicano. Agora, se Jesus estivesse aqui hoje preparando um lugar físico, uma mesa, quem se assentaria na mesa com Jesus? Os que se dizem justos ou aqueles que são pecadores e publicanos? O apóstolo Paulo nos dá a chave para a vida, cara. Ele diz: examine o homem a si mesmo. Nós somos especialistas em examinar a vida dos outros e péssimos em identificar os nossos próprios defeitos. Quando nós olhamos para dentro de nós, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: examine o homem a si mesmo. Quando nós olhamos para dentro de nós, deixa eu te falar, não existe ninguém nesse mundo que te conhece como você se conhece. Existe alguém dentro de você que a sua esposa não conhece. Existe alguém dentro de você que o seu marido não conhece. Existe alguém dentro de você que seus pais não conhecem, que seus filhos não conhecem, que só você conhece. Então, quando você olha para dentro de si, seja honesto, porque o Criador dos céus e da terra te conhece melhor do que você. E quando nós olhamos para dentro de nós, deixa eu te falar, não dá para encontrar um santo, não dá para encontrar um homem justo e bom. Quando nós olhamos para dentro de nós, precisamos encontrar alguém que carece da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. Nós precisamos da misericórdia do Senhor que se renovam todas as manhãs. Não é por acaso, é porque se não tiver a misericórdia dele se renovando todas as manhãs, nós seríamos consumidos. Nós precisamos da misericórdia do Senhor para levantar, para deitar, para alimentar, para trabalhar, para cuidar da esposa, do marido, da mulher, dos filhos. Deixa eu falar, nós precisamos da misericórdia do Senhor todos os dias das nossas vidas. Então, quando nós olhamos para dentro de nós, precisamos encontrar pecadores que carecem da graça e da misericórdia de Deus. Se a gente entender isso, resolve a nossa vida. Os fariseus não, nós somos inerrantes, nós somos bons, mas a palavra de Deus diz em Romanos 3, capítulo 3, versos 23 e 24: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em Tito 3, verso 4 e 5, a palavra diz: quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Nós nos julgamos justos. Deixa eu falar uma coisa. As nossas obras de justiça não podem nos auto-justificar diante de Deus. As nossas obras de justiça não podem nos auto-salvar. Nós somos salvos pela graça do Senhor.
favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele é bom. Nós não merecemos, mas Ele nos aceitou. Nós não merecemos, mas Ele nos escolheu. Desde o ventre da nossa mãe, Ele nos entreteceu lá dentro, e Ele já tinha planos para cada um de nós. Isso é bondade, graça e misericórdia. O Daniel Alencar, ele define misericórdia como o castigo merecido que Ele não nos deu. Nós somos pecadores e não justos. E qualquer um que tiver um coração de fariseu e olhar para você e falar: não, você não deveria estar na mesa de Jesus, eu quero te falar que você veio no lugar certo. Porque se você entende que você precisa desse lugar, que você entende que você é alguém que necessita da misericórdia e da graça de Deus, deixa eu te falar, ninguém pode te tirar da mesa de Jesus. Não importa se você está escondido na coletoria, não importa se você está no lugar da sua vergonha, o Senhor te estende a mão e Ele diz: siga-me, e Ele vai se encarregar de transformar a sua vida. Amém. Quando você se assenta na mesa do Senhor, Ele te faz um convite. Quando você assenta na mesa do Senhor, Ele te faz participante da obra que Ele está fazendo. Olha que louco isso. Mateus 9, verso 11. Vendo os pecadores e publicanos lá sentados na mesa com Jesus, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: como assim o seu Senhor come com pecadores e publicanos? Como assim o seu Senhor se assenta com esse tipo de gente? O Senhor, ele é claro, ele diz: eu estou aqui por causa dos doentes, eu vim por causa dos pecadores. A palavra de Deus diz que Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o receberam, Ele deu o direito, o poder de ser feito filho de Deus. Ele veio para aqueles que se pronunciavam como filhos de Deus. Ele veio para aqueles que se diziam amados pelo Senhor, mas era só da boca para fora, porque quando Ele veio, eles o rejeitaram. Eu quero que você saiba que existe mais esperança para alguém que está na contramão do Senhor, em movimento, do que para aqueles que se dizem amigos de Deus e estão estacionados nas coisas que sabem, nas coisas que conhecem. O tanto que você conhece do Senhor não vai transformar a sua vida, mas o tanto que você coloca em prática aquilo que você aprendeu é o que transforma você. Conhecimento não te transforma, informação não te transforma. Quando nós aceitamos aquilo que o Senhor nos diz e colocamos em prática, isso muda as nossas vidas. Nós não somos bons, por natureza nós somos maus. Deixa eu te falar uma coisa: se tirar Jesus das nossas vidas, se tirar o Espírito Santo de nós, não sobra nada, porque nós não somos bons. Tudo de bom que tem em nós é Jesus. Você está feliz aí ainda? Fala comigo. A palavra de Deus diz: se você disser que não tem pecado, não existe espaço em você para o Evangelho. 1 João. Aquele que diz que não pega está mentindo, está falando que o próprio Deus está mentindo, e não existe espaço nele para o Evangelho. Então, o que eu queria que nós entendêssemos nessa noite é que
Poema é como se fosse uma curva de rio, amém? Você sabe o que acontece na curva de rio? Para quem não sabe, vocês sabem, né? Curva de rio para tudo quanto é tranqueira. Gente, lá em Pinda passa o Rio Paraíba, bem em Pindamonhangaba tem uma curva de rio. Sabe quem parou lá? Então, quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Quanto mais caos, mais matéria-prima para Jesus fazer esse milagre. Quanto mais difícil, mais Jesus está com você. Deixa eu te falar, se Ele nos alcançou e Ele está transformando as nossas vidas, Ele pode fazer isso com qualquer um dos pecadores. Eu sou. O pior é o que diz o apóstolo Paulo. Nós podemos falar isso também quando nós olhamos para dentro de nós. Se Ele nos alcançou, por que nós não podemos agora agir com misericórdia com aqueles que nós julgamos piores do que a gente? Tem lugar na mesa para todo mundo. Tem lugar na mesa para você, para o seu vizinho, para aquele que te persegue, para aquele que te fez mal. Tem lugar na mesa de Jesus para pecadores, publicanos, prostitutas. Tem lugar na mesa de Jesus para todo mundo. Você crê nisso comigo? Você está feliz ou não? Nós somos carentes de Jesus, pelo amor de Deus. Jesus certa vez vira para os sacerdotes e fala em Mateus 21, capítulo 21, verso 31. Ele começando com os sacerdotes. Os sacerdotes não sabiam da parte de quem Jesus vinha. Que bizarro isso. Porque sacerdotes deveriam estar conectados com Deus, ouvindo os céus. Da parte de quem você vem, Jesus? A gente não está entendendo nada, você anda com os caras estranhos. Fica fazendo festa e indo para os lugares, e na sua mesa aceita todo tipo de gente, e tem umas pessoas malucas que quebram uns perfumes nos seus pés, e a gente não está entendendo que negócio é esse, da parte de quem que você vem, como é, me explica. Você não sabe que Jesus falou com eles, não? Então também não vou falar, porque era para você estar conectado com quem tem todas essas informações. Mas Jesus faz uma parábola para aqueles sacerdotes. E ele diz: um homem tinha 2 filhos, presta atenção nisso, isso é bem legal. Um homem tinha 2 filhos. Ele vira para o primeiro filho e fala: filho, eu preciso que você vai fazer um trampo para mim na vinha. Eu tenho um serviço para fazer na vinha e eu queria que você fosse. Então o filho fala: pai, eu estou ocupado fazendo meu TCC. Pai, eu estou ocupado fazendo uma proposta para o cliente. Pai, eu estou ocupado porque a minha empresa está precisando de um... Não, pai, eu estou ocupado porque eu estou jogando PlayStation 5. Mas quando o pai se ausenta, o filho pensa e fala: não, eu preciso fazer a vontade do meu pai. Então ele levanta e vai para a vinha. E ele vira para o seu segundo filho e fala: filho, eu preciso que você faça um trabalho para mim na vinha. E o filho prontamente diz: claro, Senhor. Sim, papai, eu te amo. Eu sou o seu amigo. E quando o pai vai embora, ele muda de ideia e não vai trabalhar. Então Jesus pergunta para os sacerdotes: quem agradou o coração do pai? Eles respondem: aquele que disse que não iria, mas foi. Então Jesus diz o seguinte: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Você sabe por que isso? Porque quem é muito feio perdoado, muito amado. Glória a Deus. Os sacerdotes se diziam amigos de Deus, mas eles estavam distantes da vontade do Senhor. Eles conheciam a palavra, mas eles não viviam a palavra. C.S. Lewis disse num livro, ele fala que um dia nós nos espantaremos,
Porque entraram neófitos nas igrejas e leram a Bíblia pela primeira vez e começaram a fazer milagres e maravilhas. Por quê? Porque eles creram na palavra de um jeito que a gente deixou de crer há muito tempo. Quem fez a vontade do Pai não é sobre conhecer, não é sobre ter muita justiça própria, não é sobre praticar um punhado de coisas que para o Senhor é considerado como trapos de imundície. Não, nós não temos poder para nos auto-justificar. Aquilo que nós fazemos para nós mesmos, para levantar o nosso próprio nome, é considerado como trapo de imundície. O Senhor não recebe. Deixa eu te falar uma coisa, tem publicanos e pecadores entrando no reino dos céus primeiro, porque quem se arrepende primeiro, acessa primeiro, quem reconhece suas mazelas primeiro, acessa primeiro. O meu convite hoje para essa igreja, para nós, é reconhecer aonde nós precisamos ser mudados e acessar o reino de Deus hoje. Nos assentarmos na mesa de Jesus hoje e ter a nossa vida transformada hoje. É sobre viver o Evangelho, não é sobre conhecer coisas, é sobre reconhecer primeiro para sair correndo e acessar primeiro. Como o apóstolo Paulo diz dos pecadores, nós somos os piores. Olha para dentro de si e se reconheça como alguém que precisa hoje de um toque fresco de Jesus, de um convite para sentar à mesa, de se assentar num lugar que é seu, foi reservado para você. E muitas vezes nós não estamos assentando nesse lugar porque estamos cheios de justiça própria, olhando para a vida dos outros e não preocupados com a nossa própria vida. Cheio de justiça própria, a nossa justiça própria nos tira da mesa de Jesus. Você quer se sentar na mesa de Jesus hoje? Ele está falando: vem, siga-me, levanta e vem. Tem lugar na mesa de Jesus para todos nós, amém? Jesus não é um programa de final de semana, gente. Jesus não é um programa de domingo à tarde. Nosso horário é cômodo, 5 horas da tarde, que delícia. Aí passa um 4 cilindros assim, eu fico doido. Volta. Meu Deus do céu, não tem isso em Pinda não. Interior? Está perdido agora. Lembrei. Jesus não é um programa de final de semana. Não é um programa de domingo à tarde. Não. Jesus não é alguém que se encaixa nas lacunas da nossa vida. Jesus precisa preencher a nossa vida por completo. Quando nós nos assentamos na mesa de Jesus, nós recebemos um convite. E aí a nossa história muda. Porque quando nós nos assentamos na mesa de Jesus, Ele fala: negue a si mesmo. Claro, é tão fácil negar tantas coisas, mas é tão ruim negar as coisas que nos fazem bem. As coisas que nós gostamos, mas que nos afastam de Jesus. Ele está falando: negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Sabe o que é isso? Jesus, ele se entrega numa cruz do Calvário, ele entrega a sua vida por nós, na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter acesso à mesa dele. E agora ele fala: se você se assentou na minha mesa, eu te faço um convite, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue, dia a dia me segue. Deixa eu te falar, quando nós pegamos a cruz e nós caminhamos com Jesus, a nossa cruz é o mesmo que Jesus fez por nós. Ele entrega a sua vida por nós na cruz do Calvário. Agora está na hora de devolver a nossa vida para Ele, carregando a nossa cruz todos os dias. Isso é matando a nossa natureza adâmica e implantando
nós a natureza de Cristo, negando a nós mesmos, todo o tempo, todo dia é dia de negar a nós mesmos. Domingo à noite é dia de negar a nós mesmos, glória a Deus, estamos aqui negando a nós mesmos e vindo para Jesus. Domingo depois do culto é dia de negar a nós mesmos. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, não importa a feira. Isso é péssima. Boa, né? Todo dia é dia de negar a nós mesmos e buscar Jesus. Quando nós nos tornamos discípulos do Senhor, a graça que nos salvou também nos transforma. E lembra de todo aquele caos que existia no lugar da nossa vergonha, de todo o caos que tinha na coletoria. Agora Jesus que nos salvou, Ele está transformando quem nós somos. E aí a gente se engana, porque quando a gente vai para Jesus, a gente acha que vai encontrar a paz. A gente acha que a nossa casa vai se tornar a casa dos ursinhos carinhosos. Amor. Você não entendeu? Tem um outro ursinho. Esperança. Tinha que era ternura. Quem lembra dos ursinhos carinhosos? Tu só tem cara de novo, hein, irmão? Tu é velho. O erro nosso é achar que quando a gente vai para Jesus, a gente vai encontrar essa paz. Não, você não entendeu, é a paz que excede o entendimento. Não está de acordo com aquilo que nós conseguimos concluir com os nossos pensamentos e intelecto. É além do que nós conseguimos concluir. É uma paz no meio do caos. É uma loucura acontecendo e você está em paz. A sua mente não consegue configurar sozinha para chegar nessa paz. Mas a paz que excede todo entendimento invade o seu coração, porque nós pegamos o protocolo do céu e aplicamos à terra. Ele diz: pega todas as suas aflições e dificuldades e problemas e vai para o Senhor com orações, súplica e ação de graça. Oração é fechar os olhos e clamar ao Senhor. Súplica é ir mais baixo, se derramar diante do Senhor. E ação de graça é festejar, porque você entregou o seu problema na mão de quem pode resolver o problema. Então você faz ação de graça, já festejando a vitória que Deus já fez. E a paz que excede o entendimento invade os nossos corações. Ele disse: eu vim para causar divisão. Mas não era paz. Não. Ele disse: vai ter divisão. Está preparado para a divisão? Sabe qual é o maior dos mandamentos? Jesus responde. Ele fala: ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o entendimento. Ele diz: quem me ama, quem quer ser o meu discípulo, não pode amar mais pai e mãe do que a mim, filho ou filha do que a mim. Eis aí a divisão. Jesus está falando: você precisa amar a Deus da forma como Deus amou. Amar não são palavras. Amar é renúncia. Amar é entrega. Quando Jesus fala com Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele está falando: quando Deus amou, Ele entregou, Ele doou, Ele abriu mão. Quando nós falamos que nós amamos o Senhor, nós negamos a nós mesmos, rejeitamos quem nós somos, abrimos mão e entregamos para Ele. Deixa eu te falar, é sobre se entregar para esse Deus, é sobre se pendurar na cruz todos os dias e seguir o Senhor todos os dias. Eis aí a divisão. Ninguém pode amar mais pai e mãe do que ama o Senhor, senão você não é digno de ser discípulo dele. Então a gente começa a ter uma força mental para amar a Deus. E queremos fazer isso simplesmente com o nosso intelecto. Deixa eu explicar uma coisa. O amor que Jesus está falando aqui
não é um amor teórico, é um amor por afeição. Como que você ama os seus pais? Por que você ama a sua mãe? A sua mãe era aquela que passou noites em claro. Quando você estava com o coração partido, ela te deu um colo para você deitar. Ela cuidou de você quando você era criança, quando estava doente, quando precisava se alimentar, ela estava lá. Por que nós amamos o nosso Pai? Porque Ele fez um turno, 2 turnos, 3 turnos, para que hoje você pudesse ter uma vida normal. Às vezes Ele trabalhou e não te via ao longo da semana, só te via no domingo, um pouquinho assim, porque Ele estava pensando no seu futuro. Então você ama o seu Pai porque os melhores dias da vida dele, Ele entregou para cuidar de você. Quem aqui é pai sabe do que eu vou falar. A gente ama os nossos filhos irrestritamente. Uma mãe, quando dá a luz à criança, ela pega aquele animalzinho assim e fala: é lindo. É protocolo falar que é lindo, porque todos parecem um joelho inchado. É tão bonito. Mas ela ama irrestritamente aquela criança que nasceu dela. Isso é amor por afeição. O que Jesus está falando é: você precisa amar a Deus por afeição. Amar desesperadamente mais do que você ama pai e do que você ama mãe, filhos e filhas. Mas isso vai dar divisão na sua casa. Porque se você ama mais pai, mãe, mais o Senhor do que qualquer outra coisa, provavelmente você um dia vai estar sentado aqui, ou você já esteve nesse lugar. Você estará sentado aqui e a sua esposa não vai estar aqui. Porque você ama a Deus sobre todas as coisas. Um dia você, mulher, estará sentada e seu marido não. E ele vai ficar bravo, mas você ama a Deus sobre todas as coisas. Filho, talvez o seu pai não gostaria que você estivesse na presença do Senhor, mas você ama a Deus de todo o seu coração, alma, força e entendimento. Como eu posso viver sem estar na presença desse Deus? Eis aí a divisão. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquele que fez a ferida, Ele sara. Porque você, mulher, se for uma mulher, como diz Provérbios 31, como diz Colossenses, 1 Pedro, 2 Pedro, a palavra toda fala isso. Se você for uma mulher, como diz a palavra, você vai ganhar o seu marido sem palavras, só com ação, deixando ele ver Jesus através da sua vida. O que a palavra garante que o seu marido será ganho para Jesus através da sua conduta. Você, homem, se você for o homem que a palavra de Deus diz que tem que ser, que ama a sua mulher ao ponto de entregar a sua própria vida por ela, ela vai ficar desesperada, porque ela vai falar: que amor é esse, homem? Você vai falar: eu amo, é o amor de Deus. Ela vai falar: eu quero esse amor para a minha vida. Ele fez a ferida e Ele cura. Não preciso de microfone. Aleluia. Deus do céu. Quero te falar que tem lugar na mesa para todo mundo, amém? Meu Deus, e não importa o seu passado, Jesus está falando: me segue, vem comigo, eu tenho um futuro e uma esperança para você. Entende uma coisa? À medida que você dá acesso para Jesus, é à medida que Ele acessa a sua vida. À medida que você abre a porta, como disse o nosso amigo, à medida que você abre a porta, à medida que Ele entra, Ele não invade. A palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Aonde? Na mesa. É o lugar onde nós ceamos, é o lugar onde nós nos assentamos, é o lugar onde nós nos relacionamos. Eis que estou à porta e bato. Às vezes nós olhamos para aquela última mesa de Jesus. Ele estava com os seus discípulos e nós falamos: uau, ele estava com homens santos. Não, ele estava com pecadores em busca da vida eterna.
Os discípulos não eram super-homens. Eles eram homens como eu e você, que se desesperaram a conhecer Jesus. E tudo que eles queriam era passar a eternidade com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles eram pecadores que encontraram em Jesus a salvação para suas vidas. Eu não sei quem que você é hoje, se você é pecador, publicano, fariseu, discípulo. Mas, quando nós nos assentamos na mesa, nenhum desses títulos importa mais. Porque aí Ele nos faz filhos. Aleluia. E tudo é diferente. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Há 4 anos e meio, quase 5 anos. Quase 5 anos atrás, eu e minha esposa, nós entramos num processo de adoção. E a gente conheceu um adolescente que, na hora que a gente conheceu aquele menino, eu falei, mano, esse menino é meu filho. E naquela hora nós decidimos que seríamos pais novamente. Gente, eu quero falar para você que foi maravilhoso, viu? Quando a gente saiu ali do abrigo pela primeira vez, eu andei cerca de 500 metros, então eu parei o carro e eu não conseguia dirigir, eu chorando de um lado, a Janete, minha esposa linda, chorando do outro, e o Davi chorando atrás. E a gente, naquela hora, nós falamos, meu Deus. Então nós conhecemos mais uma facetinha assim do coração de Deus. Porque Ele é nosso Pai, mas Ele é nosso Pai por adoção. Ele nos escolheu. Ele escolheu cada um de nós. E detalhe, Ele decidiu ser Pai. É uma decisão que nada pode mudar. Naquela hora nós decidimos, eu vou ser pai desse menino. Então ele foi para nossa casa e ele chegou, ele era bem engraçado quando ele chegou e ele cresceu e a gente saía para andar de bicicleta e passeamos bastante. É muito legal. Você decide ser pai. 2 anos e meio depois, esse rapaz decide voltar para o abrigo. Então você pode pensar, nossa, pensei que ia ser uma história bonita. É uma história bonita. Porque quando ele decidiu ir embora para casa não, para o abrigo, a gente teve a oportunidade de conhecer mais uma faceta do coração de Deus. A decisão do filho não muda quem o pai é. A decisão do filho não muda a decisão que o pai tomou de amar incondicionalmente. Quando você adota, você não quer saber se vai crescer e ficar bonito, magro, gordo, pintado, listrado, inteligente, lerdo, não importa. É seu filho. Você decidiu. Mas o filho, ele precisa se apropriar da paternidade que ele recebeu, senão ele nunca se torna filho. Ter um pai é diferente de se tornar filho. Quando nós nos tornamos filhos, nós entendemos quem Ele é. E as nossas decisões não mudam quem Ele é. Mas a gente adotou uma menina junto com ele, irmão dele. E ela, no dia dos pais, ela fez uma cartinha e entregou. E na cartinha ela dizia assim, pai, eu te
você é quem eu posso contar todas as coisas. Você é a pessoa que eu mais confio em minha vida. O filho precisa se apropriar da paternidade do pai. Ela se tornou filha. O que eu quero dizer para você nessa noite é: não importa. Um dia Jesus te chamou, cara. Talvez um dia você se assentou nessa mesa e entendeu que Jesus é o motivo da sua vida e que nele você podia confiar. Mas talvez você mudou de opinião ao longo da sua jornada e de repente você se afastou dessa mesa. Eu quero te dizer que tem lugar na mesa preparado para você. Às vezes nós estamos dentro da igreja e afastados da mesa de Jesus. Às vezes nós estamos cumprindo protocolos religiosos e afastados da presença do nosso papai. As nossas decisões até aqui não mudou o coração de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: não importa o que você é, o título que você carrega, qual a sua qualificação, se você é pecador, publicano, prostituta, se você é bandido, traficante, sei lá, se você é discípulo de Jesus, se você é filho. Deixa eu te falar uma coisa: quando você vem para a mesa do Senhor agora, Ele não estabelece protocolos e regras, Ele faz aliança com você, e Ele está te falando: vem para a mesa hoje,